Olá pessoal, meu nome é Dayana. Hoje eu estou aqui para responder a questão da fórmula de Bhaskara. Ela ainda é o conteúdo de operadores aritméticos, que são códigos simples, de introdução mesmo à lógica de programação e à linguagem de programação mesmo, que é o JavaScript. Então, a pergunta fala sobre fazer um programa que calcula a fórmula de Bhaskara para os seguintes valores: A igual a 1, B igual a 8 e C igual a menos 9. Considere que a primeira resposta é para valores positivos e a segunda é para valores negativos da raiz de delta. Então, ele mostra aqui a fórmula para a gente se basear e responder e construir esse programa que ele está pedindo aqui. Então, eu vou criar 3 variáveis, A, B e C, e vou colocar os valores que ele me deu na questão dentro dessas variáveis. Como eu já expliquei no vídeo anterior, o que é variável, eu não vou me prolongar aqui. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu aconselho que você volte e assista o primeiro vídeo, porque lá eu vou explicar direitinho o que é uma variável, por que você tem que usar uma variável, para que serve. Logo depois eu vou criar uma variável chamada delta, na qual ela vai ter uma função que é match.poll. Nessa função eu vou ter 2 valores dentro dela, que vai ser, o primeiro valor vai ser o número que você quer calcular a potência, e o segundo valor vai ser a potência em si, o expoente que vai estar sendo elevado a esse número. Então, eu vou colocar b,2, que vai ser o b elevado a 2. E aí, eu coloquei o menos, abri parênteses e fiz a multiplicação. 4 vezes A vezes C. Fechei parênteses, coloquei o ponto e vírgula e vou criar uma nova variável para calcular a primeira raiz da minha equação, que vai ser menos B mais match.sqrt, que também é uma função para calcular a raiz quadrada. E aí, dentro dos parênteses dessa minha função, match.sqrt, eu vou utilizar a variável delta, que é a variável que eu quero tirar a raiz quadrada, certo? Depois eu vou pegar todo esse meu menos b mais a raiz quadrada de delta e vou dividir por 2 vezes a. Por isso que eu isolei tudo entre parênteses, ok? Depois eu vou criar uma segunda variável fazendo a mesma coisa. Só que eu vou mudar o sinal. Em vez de ser somando o menos b com o match.sqrt, que é a raiz quadrada de delta, eu vou subtrair. Então, vai ficar menos b menos a raiz quadrada de delta. Os 2 valores estão armazenados em 2 variáveis. E eu vou criar 2 alerts, que vai ser para mostrar a primeira raiz e a segunda raiz. Na primeira raiz eu vou colocar o texto, a primeira raiz é, e vou concatenar com x1, que foi onde eu armazenei o valor da primeira raiz. Vou fazer a mesma coisa para a segunda raiz, colocando o texto, a segunda raiz é, mais, que é o símbolo de concatenação aqui dentro do alert, e vou colocar a minha variável x2, que é onde eu armazenei o resultado dessa segunda raiz, certo? A questão é bem simples, no entanto, ela usa essas 2 principais funções de matemática, né? Que é a função de potenciação e a função de raiz quadrada, que são mais 2 informações que eu venho trazendo para vocês sobre como usar essas funções e calcular a raiz quadrada e a potência. Eu vou executar aqui. Esse é o primeiro resultado e aqui a segunda raiz com o resultado que foi calculado. Se você gostou, deixe seu like e comente, compartilhe principalmente com as pessoas que estão pagando essa disciplina ou que vão pagar ainda, que têm interesse de aprender a linguagem, para que elas possam ter mais uma fonte de tirar dúvidas e entender mais como funciona a programação. Agradeço muito, fiquem com Deus, até a próxima.